Como ter produtividade na vida acadêmica? Quando eu falo sobre vida acadêmica, eu estou me referindo a tudo que envolve estudar, certo? Pode ser faculdade, pode ser escola, colégio, ou pode ser a pessoa que quer passar no concurso público. O que eu vou falar aqui hoje vai te ajudar para você poder aumentar sua produtividade nos estudos, de fato. Esse é o foco, aumentar a produtividade nos estudos. Como fazer mais em menos tempo nos estudos, certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, é importante você entender que tudo que eu vou falar aqui hoje vai ser direcionado aos estudos. É a aplicação da metodologia Princípios de Gestão do Tempo nos estudos. Muito do que eu falo, às vezes, eu sempre vou falando eu vou utilizando exemplos, sempre, né, em diversas aulas, eu sempre utilizo exemplos, mas de diversos contextos, diversas esferas, mas agora irei direcionar para o aspecto acadêmico. Já falei sobre o pessoal, já falei também sobre o trabalho, e agora nós vamos falar sobre o aspecto acadêmico, que é de fundamental importância. E para a gente começar aqui a nossa reflexão, eu recomendo que você pegue um caderno, pegue uma agenda, pegue um bloco de notas, recomendo o Evernote ou o Google Keep, se você preferir, para você poder fazer anotações dessa aula, para já sair daqui e implementar já na prática aí, para você poder ter bons estudos. Vamos começar então com a intenção, princípio da intenção. Vamos começar então com clareza, certo? Clareza se começa tudo, gente. Clareza é você saber aonde você quer chegar, certo? É muito importante você saber onde você quer chegar. E às vezes você está buscando aumentar a sua produtividade nos estudos para você tirar uma nota melhor nas provas, para você organizar ali tudo que você tem para estudar, que às vezes é muita coisa para poder estudar. Ou às vezes você faz mais de um curso, ou às vezes o curso que você faz já é puxado, ou às vezes, né, seja um curso superior, seja um curso técnico, seja a escola, seja o colégio, seja o que for. Vai te ajudar nos estudos. Então vamos lá, vamos começar então com o princípio da intenção. O princípio da intenção é você saber aonde você quer chegar. Primeiro de tudo, você vai ter que definir um objetivo. Você pode definir no máximo 3 objetivos. Por aspecto de foco, definir no máximo 3 objetivos. Lembrando que quanto menos objetivo você definir, melhor é para o seu foco e para a sua atenção. Quem explica isso é o livro A Única Coisa, certo? Aliás, segundo o livro, o ideal seria um objetivo, né? Mas, enfim. Então, no máximo 3 objetivos. No máximo 3 objetivos. Relacionados, obviamente, ao aspecto acadêmico. Então, de certo modo, eu salvei aí a teoria da única coisa, do livro A Única Coisa. Porque esses objetivos estarão relacionados com a única coisa, que no caso é o aspecto acadêmico, né? Você melhorar sua produtividade nos estudos em relação ali, às vezes pode ser na escola, no seu caso, ou às vezes para outra pessoa vai ser no colégio, para outra pessoa vai ser no curso técnico, para outra pessoa vai ser no curso superior que ela está fazendo, enfim. Para outra pessoa vai ser no concurso público, então defina qual que é o seu objetivo. Ou os seus objetivos, é passar na prova, é se organizar melhor, enfim, qual que é o seu objetivo. E aí no seu objetivo você vai definir a sua meta, tá? Para cada objetivo que você definir, você vai definir uma meta. E a meta tem 2 informações importantes. A primeira informação da meta é a especificação do objetivo. O objetivo precisa ser específico. O objetivo ele precisa ser detalhado. O objetivo ele precisa ser mensurável. Em outras palavras, a pessoa quer passar no concurso público, mas no concurso de que ela quer passar? Você entende? Detalhar o que você realmente quer de fato fazer. Quero passar em tal prova. Que prova?
Que prova é essa? Especifica essa prova, detalha essa prova. Depois, a gente tem a segunda informação para definir a data, que no caso a segunda informação que no caso é a data. A data para poder alcançar esse objetivo. E a data tem por exemplo, quando é que você vai fazer essa prova? Ou quando é que você vai receber o resultado da prova, que é o mais importante, certo? Aí nessa data, é a data para você poder alcançar o objetivo. Que no caso é tirar a nota que você quer tirar, ou, por exemplo, você passar no concurso que você gostaria de passar, então você tem que especificar o objetivo dentro da meta. Especificar o objetivo e a data que você vai alcançar esse objetivo, ou que existe probabilidade de alcançar o objetivo, tá? Porque exige muito, né, mais de você, né, para você poder alcançar. E agora nós temos um terceiro ponto muito importante da intenção, que é você definir hábitos específicos para atingir essa sua meta. Você vai definir no máximo 2 hábitos específicos para alcançar cada um dos objetivos que você definiu. Então, se você definiu 3 objetivos, são 6 hábitos, 2 hábitos para cada objetivo que você definiu. Esses hábitos serão hábitos para você, tendo o único intuito de alcançar esses objetivos, tá? Eu vou te dar 2 exemplos de hábitos, né? Que se eu estivesse em seu lugar, que eu faria, obviamente. Primeiro hábito utilizaria a metodologia Princípios de Gestão do Tempo. Eu já estou utilizando, ai meu Deus. Tá bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, eu definiria tudo que eu tenho para estudar, né? Eu organizaria, criaria um horário, né? Um planejamento ali para poder estudar, um horário, uma data para poder estudar tudo que eu teria que estudar, né? Tudo que eu teria que estudar ao longo da semana ali, criaria uma rotina bem estruturada de estudo. E esse seria meu primeiro hábito. Estudaria todo dia, nesse mesmo horário, nesse mesmo hábito, se eu quisesse, né, passar em algo assim. E o segundo passo seria estudar. Porque no primeiro passo a gente planeja, né, a gente organiza. No segundo passo é realmente estudar, realmente implementar, realmente me concentrar. E aí eu utilizaria tudo o que é ensinado dentro da metodologia Princípios de Gestão do Tempo. E é muito importante o autoquestionamento para você entender se o que você está estudando é relevante para te levar em direção ao objetivo que você quer alcançar, né? Um objetivo aí que você definiu. Às vezes é, às vezes não é. Então é importante você ter clareza disso. Peraí, gente, que eu já vou voltar.
E aí, agora que a gente utiliza esse princípio da intenção para a gente poder ter uma direção em relação aos nossos, para aumentar a nossa produtividade nos estudos, nós vamos agora direto para o princípio da priorização, que é você organizar as suas tarefas em uma ordem hierárquica para você poder estudar. Primeiro, o que é mais importante, ali na hora de estudar, você selecionar o que é mais importante. E aí, para você poder selecionar o que é mais importante, aí depende do critério que você está utilizando para organizar as suas tarefas nessa ordem hierárquica. Então, por exemplo, se você tem um trabalho para entregar hoje, talvez priorizar fazer esse trabalho primeiro seja mais o quê? Importante, por uma questão de urgência de entrega do trabalho. Agora, se você não tem nada, então você tem uma prova daqui a uma semana, mas não tem nenhum trabalho para poder entregar, nenhuma outra prova, aí pode ser recomendado se preparar para essa prova, para essa avaliação. Mas tudo tem que te preparar para o objetivo final, né? Para os objetivos que você definiu. Então você segue com cautela os hábitos que você definiu, os hábitos específicos para você poder atingir as metas que você definiu para alcançar os seus objetivos. Princípio do bloco de foco. Esse princípio se refere a você estudar as tarefas que você tem para realizar em conjunto, né, em blocos. No caso, por exemplo, você pode tirar um dia para estudar uma disciplina específica, certo? Tirar um dia para poder estudar uma disciplina específica. Então, por exemplo, hoje eu vou estudar só história, amanhã eu vou estudar só geografia. Tudo que tiver de história, vários livros, videoaulas e por aí vai. De história, você estuda hoje, por exemplo. Terça-feira, eu vou estudar só matemática. Tudo que tiver de matemática, tudo só aquilo. E por aí vai. Então, dessa forma, você consegue juntar o material de estudo de disciplinas que são similares para você conseguir estudar elas em bloco. Mas é recomendado que você estude conforme a sua realidade, você aplique o princípio conforme a sua realidade. Próximo princípio é o princípio do planejamento. Você deverá criar um planejamento para você poder realmente estudar. Mas esse planejamento é recomendado que você não anote só um planejamento do que você irá estudar, mas também as outras tarefas, os outros compromissos que você tem no seu dia a dia, nas outras esferas da sua vida. Porque nesse planejamento vai te ajudar para que você possa estar organizando o seu dia. E, claro, diminuindo as suas preocupações. Diminuindo as suas preocupações. E no caso, diminuindo as suas preocupações. Então defina a data, defina um horário para você realizar suas tarefas. Faça um planejamento semanal, onde você anota todas as tarefas que você tem para fazer ali durante a sua semana. Faça um planejamento do mês, onde você tem ali dentro do seu planejamento todas as tarefas que você tem para realizar ao longo daquele mês, os compromissos. E também faça o planejamento do ano, certo? Então, data, horário e a tarefa, né, que você irá realizar. Que no caso, por exemplo, pode ser estudar determinada disciplina, assistir determinada videoaula e por aí vai. São algumas situações aí. Por último, em relação à clareza, nós temos o último princípio, que é o princípio do planejamento do dia. Uma vez que você faz o seu planejamento, fica mais fácil de você
fazer o seu planejamento do dia. Você tem que ir até o seu planejamento e encaminhar para o seu planejamento do dia as tarefas que você irá realizar naquele seu planejamento do dia. Então você pega o seu planejamento e encaminha para o seu planejamento do dia as tarefas que você irá fazer naquele dia específico. Lembrando que o planejamento do dia ele é feito antes de dormir e ele é um planejamento que é feito para o dia seguinte. Então, por exemplo, o que eu vou estudar no dia seguinte? Como você já fez o seu planejamento, lembrando que o planejamento ele também tem um dia e um horário para poder ser feito, e o planejamento do dia ele ocorre todos os dias antes de você dormir. E você encaminha para ele o que você fez no seu planejamento, tá certo? Obviamente vai ocorrer às vezes algumas alterações, mas é importante você seguir o plano, estudar o que você se comprometeu a estudar ali. E agora nós vamos para o foco. O foco é algo muito importante para quem está estudando, certo? Para aumentar a produtividade realmente, de fato, o foco é de fundamental relevância. O foco, ele tem 5 princípios. Vamos começar então com o primeiro. O primeiro princípio para você poder ter foco nos seus estudos e ter mais produtividade nos estudos é o princípio da organização. Para você poder ter um ambiente propício para o foco, para manter a atenção ali no livro que você está lendo, no que você está estudando, no exercício que você está realizando. Então, é importante você ter um ambiente, seja na sua casa, seja no local que você escolheu, o que você foque naquele ambiente, né? Só fique naquele ambiente, que aquele ambiente seja um ambiente calmo, seja um ambiente tranquilo para você de fato conseguir para você poder de fato conseguir estudar naquele ambiente. Isso é muito importante. Isso é de fundamental importância. Você se organizar o ambiente. Então, limpe o seu ambiente, tire todos os objetos que você não usa, ou às vezes doe para alguém, ou às vezes jogue fora objetos que você não utiliza, que acaba atrapalhando você de encontrar outros objetos. Só deixe em cima da sua mesa do ambiente em que você está, somente o que você utiliza. Né? Um ambiente organizado e limpo vai te ajudar muito para que você consiga ter foco de fato na hora de estudar. Próximo princípio é o princípio do foco pleno. Para isso é importante, para você implementar o princípio do foco pleno, para você poder se blindar, né, se bloquear de distrações, é recomendado que você elimine as distrações, tá certo? Para você eliminar distrações, existem algumas formas, como por exemplo, desativar as notificações do seu celular ou de diversos aparelhos, desative as notificações. Se você não estiver utilizando a internet, desliga a internet, deixe o celular no modo avião, certo? Deixe no local que você vai estudar somente o que você vai estudar. Se é um livro, ótimo, deixa só o livro. Se é um livro e um caderno, deixa só o livro, o caderno e a caneta e pronto. Só isso. Pode parecer vazio, solitário, e é exatamente isso que o foco exige de nós. Né? Para a gente conseguir ter foco, quanto menos estímulos para nos distrair, melhor vai ser a sua eficácia na hora de estudar. Maior vai ser o seu foco. Outra coisa, foca em apenas uma só coisa. Como diria o livro A Única Coisa, né? Foca em apenas uma coisa de cada vez. Tá? Multitarefas é o que muitas vezes as pessoas ficam falando. Multitarefas é bom, né? Faz várias tarefas ao mesmo tempo, mas não. Multitarefas é contraprodutivo.
Ou seja, quando você realiza várias tarefas ao mesmo tempo, o seu foco tende a ficar limitado. Você sabota o seu foco e a sua produtividade. Então, faça uma tarefa de cada vez. No caso, estude apenas uma coisa de cada vez, certo? Próximo princípio é o princípio, para você poder ter foco, princípio de Pomodoro. Vai ser muito eficiente esse princípio. Então, se você quer ter foco nos estudos, o princípio de Pomodoro vai funcionar assim. Você vai focar 25 minutos no estudo, então você vai pegar um temporizador e você vai colocar um alarme nesse temporizador de 25 minutos. 25 minutos você vai ficar focado ali no que você tem para estudar. Depois, quando tocar o temporizador, você vai colocar 5 minutos de intervalo para você poder descansar, certo? Durante esse seu momento de descanso, durante esse seu momento de intervalo, você pode fazer o que você quiser. Então, por exemplo, você pode beber uma água, você pode ir ao banheiro, beber um café, conversar com uma pessoa, 5 minutos. Depois, passou os 5 minutos, tocou o temporizador, você marca mais 25 minutos. Nesses 25 minutos, você vai ficar focado no trabalho, na tarefa, no que você tem para fazer ali. No caso, no nosso caso aqui hoje, é falar sobre estudo. Então, você vai manter a sua atenção no estudo, no que você estava estudando anteriormente. A sua atenção durante esses 25 minutos tem que estar voltada somente para o que você está estudando. Só isso. Não existe mais nada. É só aquilo. E você vai fazer isso durante 4 ciclos. Um ciclo de 25 minutos e 5 de intervalo. Vai ter um segundo ciclo de 25 minutos de foco no estudo e 5 minutos de intervalo. Vai ter um terceiro ciclo de 25 minutos de foco no estudo e 5 minutos de intervalo. E no quarto ciclo, a gente vai ter 25 minutos de foco no estudo e 15 minutos de intervalo também, para você poder fazer. O intervalo vai ser maior, tá certo? No quarto ciclo. Depois, quando você concluir aqueles 15 minutos de intervalo, aí você volta desde o início. Se você quiser intensificar o princípio de Pomodoro, de 25 minutos, 25, você pode. Você pode ir de 50 minutos de foco e 10 minutos de intervalo, tá certo? No quarto ciclo, o intervalo vai tender a ser maior, que no caso vai ser um intervalo de 30 minutos. Ou, se você quiser intensificar ainda mais, dependendo do que você está estudando, você pode utilizar o 75-15, que vão ser 1 hora e 15 minutos de foco no estudo e 15 minutos de intervalo. E no quarto ciclo, né, aí você vai fazer um intervalo maior de 45 minutos. Então vamos agora para o próximo princípio. O próximo princípio para você poder ter foco nos estudos é o princípio da agenda. É muito importante, durante ali o estudo, pode ser que vão surgir novos pensamentos na sua mente. Nossa, eu tenho que estudar isso. Ou eu tenho essa ideia aqui. Então você pega, o que você faz? Você anota na sua agenda. Ou em uma nota no bloco de notas, ou em um caderno. Enfim, o fato é que você vai anotar esses pensamentos que vão surgindo, que acabam distraindo a sua atenção ali do estudo. Próximo princípio. O próximo princípio para você poder ter foco é o princípio da otimização. Então, para estudos que são muito grandes, como por exemplo TCC, por exemplo, você vai dividir essa tarefa em partes, certo? Hoje eu faço a introdução, ou hoje eu faço a pesquisa, hoje eu faço a estrutura de como é que vai ser, ou o relatório que eu vou escrever é um relatório muito grande. Hoje eu vou dividir as partes do meu relatório, aí amanhã eu começo fazendo a introdução, depois eu começo fazendo o desenvolvimento, e por aí vai. Então você vai gradativamente aumentando. Agora a gente vai para a energia. 5 princípios para você poder ter mais energia. Primeiro princípio para você poder ter energia, a tríade de energia, que inclui você fazer atividade física,
Nutrição, que no caso tem uma alimentação mais saudável, uma alimentação que vai de fato nutrir o seu corpo. E por último, nós temos o terceiro aspecto da tríade de energia, que é o sono. Você dormir no mínimo de 7 horas por noite. Tá? Esses três aspectos vão aumentar a sua performance na hora de estudar, né? Aumentar a sua energia aí na hora de estudar, tá certo? Atividade física, boa alimentação e sono. Então agora a gente vai para o próximo princípio, o princípio da gestão de energia. O que você faz quando você está cansado ali durante os estudos, mas você tem que continuar? Você pode fazer pausas utilizando o princípio de Pomodoro, e aí durante esses intervalos você pode, por exemplo, beber água, que é algo que pode te ajudar a aumentar um pouco mais sua energia, né? Você está hidratando o seu corpo. Fazer uma pequena caminhada, alongamento, técnicas de respiração, você conversar com as pessoas pode fazer você se sentir um pouco melhor. Comer algum alimento, como por exemplo frutas, pode aumentar a sua energia. Beber um cafezinho. Então todas essas são formas, são ideias para você poder aumentar a sua energia e gerenciar o seu cansaço. Próximo princípio, princípio do ritual. É muito importante quando você acordar, você ter um ritual matinal. Nesse ritual pode incluir visualização criativa, meditação, atividade física, pode incluir também leitura, acordar cedo. Então tenha um ritual ao acordar. Porque isso vai te preparar para você ter uma boa, uma boa rotina de estudo. Próximo princípio, princípio da resiliência. É muito importante você saber como se adaptar e estar se superando às adversidades do seu dia a dia. Pode ser que você tenha se programado para poder estudar determinado assunto, mas aí ocorreu uma situação onde você não tem mais essa possibilidade que você se programou e se planejou para poder estudar. Então você vai ter que aprender a lidar com essa adversidade, para isso incluir a resiliência. Para você poder ter resiliência é importante você focar na solução dos problemas sempre. Os problemas vão surgir, as adversidades vão surgir, as crises irão surgir, só que a questão é como é que você vai lidar com isso. Como é que você vai lidar com essa adversidade do seu dia a dia? Porque nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Nenhum plano, de fato, vai seguir à risca conforme você se programou ali. Então, é muito importante você focar na solução do problema, certo? E entender como é que eu posso resolver esse problema. E não focar em quem inventou o problema, quem criou o problema, de onde que o problema surgiu. Não, o negócio é focar para resolver o problema de fato. Né? Focar na solução do problema e não no problema do problema. Entendeu? Então, próximo princípio agora é o princípio da análise de progresso. É importante você analisar como é que tem sido o seu progresso na sua caminhada, tá? É importante você analisar como é que tem sido o seu progresso aí para você poder ter de fato produtividade. Então, analisar o seu progresso é de fundamental importância para você poder ter os resultados que você está buscando. Se você está tendo resultado ou se você não está tendo, ver como é que tem sido o seu desempenho aí nos estudos, tá certo? Porque às vezes pode ser que precise refinar alguns dos princípios que estão sendo abordados.